Olá, hoje eu venho trazer para vocês um tema importantíssimo na nossa disciplina Sistemas Web, que é a história da internet. Nesse primeiro encontro, eu venho trazer para vocês uma linha do tempo de quando deu início tudo que a gente tem hoje em matéria de tecnologia, né? Claro que pontuando fatos importantes, entre um e o outro não deixaram de acontecer pequenos fatos de relevância, mas venho focar principalmente no tema internet, que vai trazer também um pouquinho de redes para a gente, mas num fato principal em cima do tema é a internet. Então, um fato importante que aconteceu em 1605 foi que o sistema binário foi criado. Olha que bacana. Naquela época já se pensava tecnologia, apesar de não ter em mãos ferramentas para isso, mas tinha o principal, que eram as mentes, né? As mentes pensantes, as cabeças pensantes. Anos mais à frente, em 1844, foi feita a primeira transmissão de dados, né? Uma mensagem foi transmitida através de um telégrafo entre as cidades de Baltimore e Washington. Olha aí a ideia de troca de informações surgindo com propriedade, né? Em 1844 isso. Com o passar do tempo, né? Na década de 40, exatamente em 1946, foi criado o primeiro computador. Um computador imenso, gigantesco, do tamanho de uma ou duas salas de aula, e que tinha a função de processar cálculos. Esse é o ENIAC, nossa primeira máquina. Já na década de 60, pouquinho antes, né, 3 anos antes, em 1957, foi criado um órgão científico militar chamado de ARPA, Agência de Pesquisas de Projetos Avançados, que tinha como função principal trabalhar da área militar, mas guardar informações militares. Na década de 60, foi um período muito conturbado por conta do conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. O medo assolava os dois países, né? Os dois países tinham medo de acontecer uma guerra em seus territórios. E um fato bem importante para a nossa história tecnológica, que vale a pena ser citado, é que a União Soviética lançou o primeiro, né, um astronauta ao espaço. Estados Unidos preocupadíssimo com esse primeiro passo dado pelos soviéticos. Anos depois, lançou também uma nave ao espaço com seu tripulante, né, seu astronauta, onde culminou
na história do primeiro homem a pisar na Lua. Mas voltando de fato para a ARPA, né? Agência de Pesquisa de Projetos Avançados, cientistas do Instituto Tecnológico de Massachusetts tiveram a ideia de guardar essas informações, mas a preocupação é distribuir essas informações. Como é que era feita essa distribuição? Colocar um backup em regiões diferentes para que se houvesse uma guerra, em um local fosse, né, atacado pelo inimigo, você teria um backup dessas informações em outro lugar. Daí surgiu a ideia de concentrar essas informações em vários computadores, mas surgiu a necessidade também de fazer uma conexão, né? Conectar cada computador para que uma troca de informações fosse feita mais rápida também. Surgiu a ideia então da rede galáctica. Olha como é que é a nossa história, né? E isso a gente está falando de 50, 60 anos atrás, quando a gente fala de ARPA, né? Se a gente for voltar muito mais tempo. Com essa preocupação de acontecer um combate no território, foi desenvolvido por esse cientista um plano de criação da rede. Não teve jeito, não teve como voltar atrás. Criaram uma rede de armazenamento de dados que inicialmente conectou algumas universidades e centros de pesquisa. Dentre todos esses conectados estavam a Universidade da Califórnia, a Universidade de Santa Bárbara e o Instituto de Pesquisa de Stanford e a Universidade de Utah, que foi a última a participar dessa rede nesse embrião, né, nesse início de tudo. Com isso, o armazenamento virtual ficou mais claro na cabeça das pessoas na questão da conexão de uma rede. Em 1961 surgiu um novo conceito. Que conceito é esse? Eles precisavam transmitir informações a todo tempo. Eles não queriam mais perder tempo. Com isso surgiu a ideia de sistema de pacote. Enviar uma mensagem, essa mensagem ser enviada por parte, por pedaço. Ela ser fragmentada em pacotes e ser enviada para o seu destino. E isso aconteceu também, essa ideia de enviar uma mensagem e dividir essa mensagem em vários blocos, porque também eles conseguiram aumentar a velocidade de conexão. Então a troca de informação passou a ser bem mais rápida. Os 10 anos seguintes foram para a criação de conceitos básicos de rede, né? Tentavam conectar 3 redes distintas num processo chamado de internet, mais tarde abreviado e passou a se chamar internet. Daí a evolução veio numa velocidade avassaladora, né? Não teve mais jeito de parar e ficar esperando. A cada dia acontecia um fato novo. E surgiu o hipertexto, com a necessidade de tornar o computador interativo e o principal, explorativo, onde você fazia pesquisas, buscava informação, levando o usuário
a uma viagem cibernética, né? www World Wide Web. De fato, está aí, ó, a rede mundial de computadores, sistema interligado de arquivos e informações diversas num grande sistema de hipermídias, né? Várias mídias interligadas. Por que várias mídias? Imagens, vídeos, textos, som. A internet começava a acontecer com muita força. Muita força. Tecnicamente falando, essa troca de informações precisava acontecer, só que precisava de uma padronização, de uma organização, melhor dizendo. Então, o primeiro fato em cima do www foi criar o URL. O que é o URL? É o endereço eletrônico de uma página, onde você consegue acessar uma página, um site, um blog, enfim. Cada página necessitava de um endereço, que a gente chama de URL. Daí, com a criação das páginas, com a criação das URLs, necessidade de hospedar e trocar informações, dentro desse padrão viu-se a necessidade de criar o quê? Protocolos para troca dessas informações. Então, protocolo de transferência de hipertexto e HTTP. Sempre quando a gente acessa um site, é um iniciozinho lá da URL, do endereço do site. Na época era necessário, né, colocar o HTTP. Hoje você digita um nome de um site, automaticamente o browser, o navegador, ele insere o HTTP para a gente. Só que hoje a gente tem um advento ainda um pouco diferente, né, novo, que a gente tem o HTTP e a gente tem o HTTPS, S de security, S de seguro. Então, o que traz para a gente isso? Hoje a gente tem que observar, quando formos acessar um site, se ele está com protocolo HTTP ou se ele está com protocolo HTTPS. Por quê? O HTTPS, ele afirma que é um site seguro. O HTTP pode ser seguro ou não. Então a gente tem que ter a sensibilidade de observar, buscar informações sobre o site, quando ele não tiver o S de security, de segurança, para a gente saber se a gente pode acessar ou não. Vocês vão, um grande exemplo por exemplo, os sites de banco, né? A área financeira, todos têm HTTPS, todos são seguros. Então é importante a gente tomar cuidado com isso. Mais à frente foi criada a linguagem para estruturar uma página. Essa página, para a gente criar, a gente precisava estruturar ela. Então criou-se o HTML, Hypertext Markup Linguagem, linguagem de marcação de texto. Essa linguagem ela tem a função de ajudar no layout do site, na formatação do site. Aí eu trago para vocês alguns exemplos. Eu voltei 15 anos
mais ou menos. E olham como é que os sites eram. Bem diferente do que a gente vê hoje, né? O HTML sofreu atualizações e agregou-se a ele muito mais ferramentas tecnológicas, tendo em vista a comparação dessas imagens com os sites que a gente tem hoje, né? Com as páginas que a gente tem hoje, que é bem diferente. O layout é bem mais agradável de se ver. Aí eu trago para vocês agora os 8 melhores navegadores de internet em 2009. Né? Não me preocupei em 2020 porque a gente não tinha... No começo agora, a gente está no terceiro mês do ano, então as pesquisas vão começar a aparecer do meio para o final do ano. Então o parâmetro mais seguro para a gente fazer essa pesquisa é o parâmetro do ano anterior, 2019. Então eu trouxe aí para vocês, né, o Mozilla Firefox, Google Chrome, o Opera, o Microsoft Edge, que vem substituir o Internet Explorer, Safari, Vivaldi, Maxton e o Brave. Esses são os 8 melhores navegadores, né, browsers de 2019. Aí eu vim perguntar para você, qual o melhor navegador? Cada navegador tem a sua peculiaridade. Um é mais leve, um é mais pesado. O pessoal fala assim, o Firefox é muito rápido. Mas ele é rápido porque ele, quando você baixa ele para sua máquina, nos primeiros acessos, ele não tem plugin nenhum. São os aplicativos que auxiliam em abrir as tecnologias dos sites. Então, conforme você vai acessando certos tipos de site, ele vai solicitando a você que baixe e instale esses plugins nele. E ele vai se tornando um pouco mais pesado e perdendo essa rapidez vista no início. Mas vamos falar do mais utilizado hoje. O mais utilizado hoje é o Chrome, né? Da Google. Chrome é o mais utilizado no desktop e também a gente tem que levar em consideração um ponto importantíssimo. Vamos lá para o mundo do mobile. No mundo do mobile a gente tem aí as duas principais plataformas que lideram o mercado, que é o Android e o iOS. E o Android ainda tem um público bem maior que o iOS, falando no mundo todo. Apesar de que nos Estados Unidos o iOS ainda lidera, mas falando na questão do mundo, o Android domina, que é tirando os iPhone, todo e qualquer aparelho celular utiliza o Android, salvo umas versões de Windows que já estão caindo em desuso, mas o grande líder é o Android. E o Chrome, ele é nativo, ele é um navegador padrão do sistema Android. Então isso tem que levar bastante em consideração. A gente vê aí no exemplo que na questão dos desktop, o Chrome lidera, né? 66,87%, 6 vezes mais que o Firefox. São números relevantes. Só para o pessoal que gosta do Firefox ficar feliz, eu trouxe aqui algumas informações importante e introduzir um terceiro navegador que vem chamando a atenção. Falando de Firefox, ele é considerado, nos testes que foram feitos,
que é o navegador que consome menos memória RAM. Então isso é importantíssimo, porque a memória RAM influencia diretamente no desempenho das máquinas com relação às aplicações, né, aos softwares. Então, se ele usa pouca memória RAM, isso é um fator importante para o desempenho da sua máquina. Agora, nos testes, o navegador, o browser chamado Vivaldi, foi considerado o navegador mais rápido. Então, vale a pena, nos nossos testes, nas nossas pesquisas, baixar o Vivaldi e testar ele para ver se ele é veloz mesmo e se pode passar a ser uma das opções nossas de navegação pela web. Agora eu vim trazer para vocês um fato importantíssimo que aconteceu num período recente, que foi a criação de uma organização para padronizar a internet. Foi-se necessário fazer isso, que é o W3C. Tem como membros empresas privadas, órgãos governamentais e organizações independentes. Qual é a função do W3C? A gente tinha um problema muito sério antigamente de quando a gente abria um site num navegador, ele abria de uma forma, então a gente mudava, utilizava um outro navegador, ele abria de outra forma, então isso começou a trazer problemas, porque cada um utiliza, apesar desses gráficos que eu trouxe para vocês anteriormente, os números, né, do Chrome, que é o líder, tem esse Vivaldi que é rápido, o Firefox que consome pouca RAM. No início de tudo, lá atrás, era uma briga grande entre o Internet Explorer e o navegador chamado Netscape. E a gente tinha problema, um site abria bem num, o outro site abria bem no outro. E esse problema veio se arrastando ao longo do tempo. Mas a W3C foi um divisor de águas. Por quê? Ela criou um padrão único. Seja qual navegador que você estiver utilizando na sua máquina, a página tem que abrir da mesma forma, respeitando um padrão único. E esse padrão veio ajudar onde? Lá no HTML, na hora que você vai construir o seu site, a sua página. Você tem um padrão de construção. Com isso, em qualquer navegador que você for abrir o seu site, ele vai abrir de uma forma igualitária, sem nenhuma falha. Isso é importante. E com esse advento, surgiu uma nova versão, com essa padronização, né? Uma nova versão do HTML, que é o HTML que a gente está utilizando hoje, que é o HTML5. Aí eu vim trazer para vocês uma imagem bem interessante para a gente poder entender um contexto hoje de um site, da construção de um site. Você tem a base de tudo, que é o HTML, né, a linguagem base, a linguagem de marcação de texto, e você tem duas outras ferramentas. Tem duas outras ferramentas super importantes que não podem deixar de faltar na construção do seu site, que é o CSS, que ele vem formatar, é uma linguagem que vem formatar o visual do site, ele vem contribuir de uma forma muito bacana. O HTML, ele complementa o HTML perfeitamente, e a parte inteligente do seu site é feita pelo JS, que é o JavaScript. Que a parte inteligente que eu falo para vocês é um exemplo. Quando você vai preencher um campo e você deixou de preencher algum campo, ele te avisa, o campo tal não foi preenchido. Isso é um retorno inteligente, já é uma linguagem de programação de fato, porque o HTML não é linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de texto, e o CSS também é uma linguagem de marcação de texto. A linguagem de programação que vem por trás
nesse exemplo aqui é o JavaScript. A gente tem outras linguagens que a gente pode utilizar para a construção de sites, mas especificamente eu estou falando do HTML e do CSS, que é o que a gente vai ver no nosso curso. E futuramente, em outro módulo, a gente vai trabalhar com JavaScript. Então aí está uma espinha dorsal de um site, para vocês visualizarem e conseguir entender como tudo funciona. Agora eu vim trazer para vocês um item de suma importância, que são os editores HTML. Temos vários editores HTML. Quando eu falo de editor HTML, é o ambiente de criação de um site. É aquele ambiente que você vai utilizar para construir o seu site. E aí eu trouxe para vocês 4 exemplos importantes. Ó. No início de tudo, até hoje algumas pessoas ainda utilizam, é o bloco de notas, que ajuda muito, mas não tem praticamente tecnologia nenhuma no sentido de contribuir em rapidez, trazer coisas novas para a gente, mas pode ser utilizado para construir um site HTML. Tem o Sublime, que é uma ferramenta bacana, ela é gratuita até um momento. Chega um tempo, ela solicita que seja comprada. Você tem o Visual Code da Microsoft, ferramenta muito bacana. E você tem o Breaks, que é o que eu vou disponibilizar para vocês aí na plataforma, para vocês baixarem. Vou mandar o link também para vocês e vamos utilizar ele, que eu achei uma ferramenta bem fácil, tranquila e bem interativa. Queria agradecer vocês pela nossa aula, e qualquer dificuldade que vocês tenham, falem comigo, comentem lá na nossa plataforma, me mandem WhatsApp, que eu vou estar à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.